Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia de mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre psicologia positiva. Junto com a doutora Annelise Saures, direto de Portugal. Aí chegou a dona Anne. Dando uma guardadinha. Oi, Olá, boa noite, tudo boa bem? noite, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Calor, calor Tá aqui, calor aí? tá muito, muito quente aqui. E aí? Aqui tá frio. E aí? Hoje tá frio, tá chovendo. Choveu um pouquinho de granizo hoje de tarde aqui em Santa Maria. Nossa, tá frio mesmo, então. Nossa, aqui, Tá. aqui já achei que já tava esfriando e agora tá calor. Voltou o calor, voltou o verãozinho. Faz verão na Europa também. Que coisa séria, né? E tu como é que tá bem aí? Hoje já tá tarde aí, né? Já é o quê agora? 11 horas da 11. noite. É, agora é 11 aqui. Aham, exatamente. Sim, já vou falar devagarinho. Oi, Geisa. Já vou falar devagarinho. Que já tô com sono, já foi cheio. Mas por um lado é bom, porque eu falo rápido, né? Então, por um lado isso é bom. Eu já ia te falar, é bom dar uma desacelerada, né? Que Eu a gente falando, consegue te acompanhar. eu falando, vamos ver se eu realmente vou, né? Porque daqui a pouco eu me empolgo e começo a falar rápido. Então, vamos ver como é que vai ser. É. Pessoal, eu não sei se tem alguém novo por aí. Eu vou pedir só pra Anne dar uma apresentadinha, né, de Uhum, novo, né, pra falar um pouquinho uhum. da tua trajetória, teus estudos na psicologia positiva, pra gente saber mais ou menos de onde que vem. Tá. Porque desde a última vez que tu teve aqui na Empírica, a gente tem um pouquinho de gente nova, né? Sim, 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 sim. Bom, gente, então, acho que a gente pode ir começando, né? Porque o Instagram nos corta e quem me conhece sabe que eu falo bastante. Então, até tava falando com a Alísia antes, mais cedo, né? Falando, que perguntas, né, pra gente abordar. E aí que surgiram. E daí ela falou: o pessoal perguntou da aplicação na clínica. E na minha página do Epifanei perguntaram da aplicação na área organizacional. E eu falei: não sei se vai dar tempo de entrar nisso, né? Mas vamos lá, então, porque eu falo bastante e falo rápido. Mas aí qualquer coisa vocês vão falando que não estão me acompanhando, que aí a É, gente. não, eu te aviso, pode E tu me deixar que eu te aviso. avisa. Isso, exatamente. Bom, pessoal, então, primeiramente, agradecer a quem está aqui nos acompanhando, as meninas da Empírica também, pela nova oportunidade, novamente, né, ceder esse espaço, enfim, para a gente conversar. Então, muito obrigada pela confiança, por terem disponibilizado para a gente conversar um pouquinho sobre a psicologia positiva, que ainda é tão recente, né? E agradeço também a quem está aqui, a quem vai nos acompanhar, a quem vai ficar nos escutando. Qualquer dúvida, estou totalmente à disposição, já me coloco à disposição. Então, podem também entrar em contato com as gurias, né? Mas também podem entrar em contato comigo. A minha página é @epifanei. É de epifania, mas é epifanei, tá? A minha página, qualquer coisa também, se tiverem alguma dúvida, enfim, podem entrar em contato, já fico de antemão à disposição, tá? Bem, então. Vamos só, a gente vai fazer aqui a ideia da gente, ó, o tio Silvio entrou. A gente vai fazer uma contextualização, né, Anne? A ideia é fazer uma contextualização. A Anne é prof, então é Uhum. complicado, né? Fica só na beirada, né, Anne? É difícil. É. Mas para tentar a gente dar uma contextualizada, então, da onde é que veio a psicologia positiva? Foi de uma inquietação? Foi de onde é que saiu? Conta para nós. Uhum, uhum. Então, gente, eu, bom, eu não vou contar toda a trajetória, né, de pesquisa na graduação, no mestrado. A psicologia positiva, então, surgiu, vou focar na psicologia positiva, tá? A psicologia positiva, então, surgiu na minha vida no doutorado. Então, em 2015, eu comecei a fazer doutorado na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e
eu sempre gostei, sempre estudei, né, durante toda a graduação, sempre estudei saúde do trabalhador. Então, até quem acompanhou outra live viu que eu falei na outra live sobre saúde, né, do trabalhador nesse âmbito da pandemia, né, toda a situação que tá. Enfim. Então, eu sempre estudei saúde do trabalhador, é a minha área, é o foco, gosto, faz sentido para mim, né? Isso eu sempre falo que é uma coisa muito importante, porque a gente tem que se dedicar a estudar alguma coisa que a gente goste, faça sentido, porque a gente vai ter que ler muito. E mesmo quando a gente gosta, às vezes a gente pensa, ai, mas não aguento mais, né? Então, a gente tem que gostar muito daquilo que a gente estuda. Então, estudar a saúde do trabalhador sempre fez sentido para mim, desde muito cedo, quando eu entrei na graduação, eu entrei em 2008, na UFSM, e desde muito cedo fazia sentido para mim estudar a saúde do trabalhador. Por quê? Porque eu sempre entendo o trabalho como um pilar muito importante na nossa vida, né? Então, assim, eu sempre entendi, eu acho que pela minha criação, pela minha família, enfim, sempre o trabalho foi muito importante. Claro, temos outros pilares também, né? Temos que pensar em outros pilares, mas sempre foi um pilar muito importante para mim, o trabalho. Bem, e aí, mas ok, né? Quando a gente fala em saúde do trabalhador, se fala muito, na verdade, em doença, né? Doença do trabalhador, não é saúde do trabalhador. Por quê? Quando a gente fala em saúde do trabalhador, se fala basicamente em síndrome de burnout, ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, enfim. E de fato, né? E assim tem também, só para complementar, nas lives que tem, a tua que tu fez com a Maju e a que eu fiz com a Maju, que é sobre o trabalhador, sobre o ambiente do trabalho em si. Se o pessoal quiser dar uma olhada, depois tá salvo no IGTV, né? E é muito Uhum, rico, a Anne falou muito bem, a Maju também trouxe, é estudiosa dessa área, trouxe muito bem. Se a uhum. gente falando nisso, a gente fala do que pode causar a doença do trabalhador, Exato, né? exatamente, exatamente. E justamente por isso, né? Então, assim, o foco é muito na doença do trabalhador, né? E não na saúde. E aí, o que acontece? Eu, então, no doutorado, cheguei no doutorado, aí fui. E sempre gostei de estudar essa área, mas no mestrado estudei outra área que também gosto muito, que é a área de adaptação acadêmica, né? Então, mais voltada a universitários, que também tem a ver, né, com psicologia do trabalho, assim, de certa forma, né? Universitários e estudantes de mestrado e doutorado. Enfim, mas cheguei então no doutorado e pus, não, especificamente saúde do trabalhador, né? Era isso, não abria mão. Mas aquilo me incomodava, né? Me incomodava o fato de que sempre se usava o nome saúde do trabalhador e se falava em doença, né? Se falava em síndrome de burnout, se falava em transtorno de ansiedade, em depressão, enfim, então aquilo me incomodava. E aí, então, pesquisando, né, comecei a falar com a minha orientadora também, pesquisando, enfim, e para mim não fazia sentido, porque eu pensava assim, tá, o trabalho ele causa adoecimento? Causa, ele pode causar, né? Não é que ele vá causar, É, eu ele já ia dizer, ele pode, pode, ele né? tem grandes, né, muitas, diversas possibilidades de causar. Claro, nem todo mundo adoece pelo trabalho, enfim, né? Mas ele pode? Pode, né? É necessário estudar muito, muito necessário estudar o adoecimento pelo trabalho. Justamente para a gente conseguir fazer essas relações mais causais, enfim. Mas eu queria entender não só o adoecimento, né? Eu queria entender, tá, e o trabalho, ele traz saúde também, né? É só adoecimento? Será que o trabalho não traz saúde, né? Por que é um pilar tão importante na nossa vida? Né? E as pesquisas sempre diziam isso. Não, o trabalho ele constitui a nossa identidade, o trabalho, ele... E eu, tá, mas e que mais? Além de constituir a nossa identidade, né? Que mais que o trabalho faz? Então foi por aí que eu cheguei na psicologia positiva. Porque então a minha orientadora ela falou, por que tu não estuda? Ela tinha participado de uma banca sobre engajamento no trabalho. E aí ela falou, por que tu não estuda então engajamento no trabalho? Que é uma leitura da psicologia positiva. Porque eu sempre falava isso pra ela, né? Eu sempre falava, tá, mas e a minha orientadora, ela estuda a psicodinâmica do trabalho, que é a teoria do De Jurs, né? Então, ela sempre falava, não, claro, tem toda a questão, né, do De Jurs, do prazer e sofrimento, enfim. Mas ela sempre falava, assim, que ele justamente coloca né, esses dois lados, que gera prazer e gera sofrimento, né, e tal. Tá, mas aí já é outra teoria. Então eu sempre falava isso pra ela, que me incomodava, e ela falou, por que não estuda engajamento no trabalho? Que tem uma vertente da psicologia positiva, é um dos construtos da psicologia positiva. Tem muitos, né? E aí, então, eu comecei a estudar. Eu comecei a ler engajamento no trabalho, muito, 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 e vi que não era bem aquilo ainda, né?
Mas estudei, é uma dos fatores que eu estudo na minha tese, do doutorado. Mas eu vi que eu queria... Ainda me incomodava o fato de... quando se fala em doença, né? Se usa o nome saúde mental, mas está falando em doença mental, né? E quando eu estava na graduação, claro, estava surgindo ainda é muito recente, né? A psicologia positiva. Então a gente queria entender, tá, mas o que é ter saúde mental? O que é ter saúde mental, né? E muitos falavam, não, se tu não tá adoecido mentalmente, tu tem saúde. Mas quem disse? Às vezes a gente não tem uma psicopatologia instalada e a gente também não está saudável, né? Quanta gente passa por isso ainda agora, mais na pandemia, né? O quanto aumentou a procura por psicoterapia, enfim. Então, era Sim, isso, na verdade, que eu queria saber, né? Era isso que eu me acho que fica incomodava. muito quando a gente fala em saúde do trabalhador, saúde mental, né? Quando a gente coloca o termo da saúde, eu acho que a gente eu concordo contigo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Uhum, Anne, uhum. Oi, tô tu te tá me escutando. ouvindo? Tô te Tá, ouvindo. Tá parada a tá, tela, mas eu tô te ouvindo. tá. Que a gente coloca o termo saúde, mas a gente tem que parar para pensar nisso mesmo, porque se tu for pensar reparar na prática, a gente fica muito na manutenção dessa saúde. Fica, o trabalho gira em torno disso, né? Da Uhum, manutenção da saúde e como a gente faz para manter isso. E uhum. depois, caso essa manutenção se perca, como a gente faz para restaurar essa Restaurar. saúde, Exato, exatamente. É isso aí né? mesmo. É E isso aí aí mesmo. tudo com base na doenças, mas Uhum. né, E tudo é vem na doença. A justamente gente isso. lida com a doença para restaurar e manter essa saúde. Exato. E é nisso também que acaba que muita gente busca terapia só quando tem algum problema de saúde, né? Algum problema de saúde mental. Não Sim. fala assim, ah, eu tenho que ter um transtorno, eu tenho que estar num quadro depressivo para buscar terapia. Não, porque na verdade a psicologia ela pode se ocupar justamente da saúde, né? De manter a saúde, né? E de É, potencializar ainda mais as tuas forças e virtudes. Bom, mas aí é é, é um, justamente isso é um que paradigma muito grande, né, que carrega a psicoterapia, no sentido de que não, se eu vim, eu necessariamente vou receber um psicodiagnóstico. aham, Mas aham, exato. não, né? Não. Não. Vamos com calma, calma, dá uma segurada que não é Exato, bem assim. não é bem assim, não é bem assim, né? Então, porque é justamente por isso. Então, assim, a psicologia positiva, ela é muito, serve muito para isso, já adiantando, né? Para entender que tu não precisa buscar terapia só se tu não está bem, né? Tu pode estar bem e, claro, sempre a gente acha alguma coisa para falar, mas justamente para se potencializar ainda mais, né? Para as tuas características positivas, elas ficarem ainda mais potencializadoras, potenciais, e Realizadas. aí, É, isso, potencializadas, isso aí, e aí tu viver uma vida melhor, né? Viver ainda uma vida que, sim. o que mais se fala, né? A frase da psicologia positiva é viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? A frase que mais é falada, enfim, uma vida digna de ser vivida. É isso que é o objetivo, é a meta da psicologia positiva. Mas bom, então, gente, só para vocês entenderem, foi daí então que surgiu a psicologia positiva na minha vida, tá? Por um descontentamento de se falar muito que a psicologia do trabalho, ela era a psicologia, a saúde do trabalhador era para estudar doença, né? Então, assim, o que tu vai estudar? Tu vai estudar síndrome de burnout, que é muito estudada e necessário, claro, né? Tu vai estudar transtorno de ansiedade, o que tu vai estudar, né? E eu não queria, né? Não queria estudar nenhum transtorno, eu queria justamente entender como que o trabalho nos traz saúde. Enfim, aí então entrou, né, a psicologia, o engajamento no trabalho, vi que não era bem isso, e aí cheguei no conceito de saúde mental plena ou completa, depende de como vai ser traduzido, que é do KISS, né, que tem pouquíssimos estudos no Brasil, em português não tem estudos, que é uma teoria do Corey Kiss, né, que ele fala, que ele justamente traz essa definição de saúde mental plena, que ele vai entender a saúde mental, já é outro assunto também, né? Mas ele vai entender a saúde mental como doença mental combinada com saúde mental. Então, quando a gente fala em saúde, ele está falando em saúde mesmo. Ele está falando em bem-estar subjetivo. Então, ele traz toda a definição de bem-estar subjetivo. Ou seja, para ele chama, né, então, de saúde mental plena ou saúde mental completa, por mais que não existe uma saúde mental
plena e uma saúde mental totalmente completa, né? Mas ele traz esse nome. De um jeito subjetivo, né? Ele traz. Ele Exato. traz do jeito subjetivo, né? Exato, Se ele traz do exato. jeito subjetivo, É. para a minha saúde mental plena, completa, pode Uhum. ser que exista, É, mas a minha não é a mesma tua, né? Nesse sentido. exatamente. Exatamente, exatamente. Então, claro, não sei como é que estão agora os estudos, né? Mas talvez cresceram os estudos. Quando eu estava fazendo a tese, tinha poucos, né? Pouquíssimos estudos sobre ele, claro, muitos, né? Ele tem uma vasta produção. Então, se alguém tiver interesse, é Corey Keyes, o nome dele. E ele traz, Quis então, de beijo? Não, é Keyyes. Corey. A quis de chave. Isso aí, de Quis Chaves. de chave. Chaves. Tá. Corey quis de chave. Ótimo. Isso. Mas também, se alguém quiser, eu tenho muito material, posso Não, enviar também. a Anne pode indicar, e aí hoje, sei lá, da última vez eu esqueci, mas agora de hoje a gente deixa nos destaques ali, né, a bibliografia. Sim, 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 tranquilo. E Né? Aí eu aí, boto aqui, tu bota na Epifanei e a gente consegue sim, o pessoal abastecer o tem pessoal. acesso. O pessoal tem acesso. E aí, foi por aí, tá? Essa é uma longa, então, uma longa teoria, tem uma longa explicação dessa teoria. É uma teoria muito legal, que fez sentido para mim, né? Não, então, quando a gente vai... Então, o que significa, resumindo, assim, essa teoria? O que é a frase principal dessa teoria? Significa o quê? Que tu pode ter um adoecimento mental, tu pode ter uma psicopatologia instalada e mesmo assim ter saúde mental, né? Por quê? Porque saúde mental é uma coisa, doença mental é outra. São construtos diferentes, não são extremos de um mesmo conceito, não são extremos de um mesmo construto. Aqui é saúde mental, Não a gente são, tem o uma não anula a positivo, outra. Não uma são não anula a outra. antagônicas. Exato. Não quer dizer que eu tô na doença mental e não posso na saúde. Não, porque são duas linhas, né? Então ele chama de duplo contínuo, que são duas linhas contínuas, duas linhas, uma linha de doença e uma linha de saúde mental, né? Então, assim, eu posso ter uma psicopatologia instalada e funcionar muito bem. O que é saúde mental? Saúde mental é, né, o estado de bem-estar em que a gente consegue lidar com o estresse normal da vida e consegue, assim, bem resumida, né, a definição da OMS, e consegue lidar com o estresse normal da vida e consegue ser produtivo e frutífero, né? Sim. Ter uma boa produção. Então, tu pode ter uma doença mental, uma psicopatologia, e funcionar muito bem na tua vida. E conseguir lidar com o estresse normal da tua vida e funcionar, né? Então, isso fez muito sentido para mim. Então, a minha tese é toda baseada nessa teoria. Outras teorias juntos, né? Mas é basicamente muito assim, baseada nessa teoria de entender que doença e saúde mental são coisas diferentes e que eu posso também, e da mesma forma, eu posso estar saudável, não ter nenhuma patologia instalada, nenhum diagnóstico instalado, mas não estar bem, na verdade, né? Ter um princípio de um adoecimento. Então, tanto, entende o que eu quero dizer? Assim, Sim, é muito fluido. E aí fez sentido pra mim, né? Porque saúde mental é fluido. faz Então foi mesmo. aí, então, foi aí que eu me apaixonei pela psicologia positiva, porque fez sentido, né? Porque eu não preciso, então, só estudar o adoecimento, nem só a saúde, porque a vida é isso, na verdade, né? A vida é isso. Um dia a gente tá bem, um dia a gente não tá. E, claro, a gente tem que buscar um certo equilíbrio, né? Mas tem vários sentimentos e todos os sentimentos são possíveis. Enfim. Mas, então, veio a psicologia positiva. E aí, quando eu achei essa E teoria, né? então para resumir, no caso, seria tu pode ter nas duas linhas, né? Só para resumir para o pessoal. Então, tu podes manter uma saúde mental, né? E se manter funcional mesmo enquanto tu tem alguma patologia, né? Exato, Né? exatamente. Tu se mantém funcional dessa forma, ok? Uhum, E aham. mesmo que tu ainda não tenha uma patologia mental instalada, né? Diagnosticada, enfim, pronta, né? Ali te afetando, isso pode estar a caminho e vindo a prejudicar a tua funcionalidade aos poucos, Exato. né? É isso Isso aí. então. É isso, exatamente. Ok. E aí, mas eu achei essa teoria, só que essa teoria, ele se embasa, né? É um autor da psicologia positiva. Então, para eu entender toda essa teoria, eu tinha que entender a psicologia positiva Psicologia positiva. também, né?
E aí, enfim, que começou a paixão pela psicologia positiva. Então, mais assim, efetivamente, sempre falando de psicologia positiva e eu ficava com aquilo, né? Não, mas deve fazer sentido, isso não é possível, né? Deve fazer sentido. Sempre ficava com aquilo. Tanto é que autores importantes, pessoas importantes hoje da psicologia do Brasil se baseiam muito na psicologia positiva. Sylvia Kohler, o Cláudio Rutz, né? Enfim, tem muitos autores que hoje se embasam nessa teoria, enfim, porque faz sentido. Tá, ok. Fui então estudar psicologia positiva, fui entender da onde que vinha, né? E da onde então que vem a psicologia positiva? Gente, o que acontece? Antes da Segunda Guerra Mundial, se entendia que a psicologia ela fazia três coisas, que era curar as doenças, tornar a vida das pessoas mais satisfatórias e também fazer com que eu aumentasse as minhas potencialidades, né? Que é justamente o que a psicologia positiva busca fazer. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Muitos adoecimentos, né? Tanto para quem foi para a guerra, quanto quem ficou, né? Muitas perdas, enfim. E isso teve impacto na saúde mental. Com isso, então, o que os psicólogos descobriram, né? Descobriram que se eles focassem na doença, eles estariam melhor financeiramente, digamos assim. Por quê? Porque as pessoas estavam adoecidas. Então, a gente tinha que buscar tratar as doenças, né? Então, ali por mais ou menos 1946, foi isso que aconteceu. Né? Os psicólogos eles perceberam que vamos falar de doença, porque afinal as pessoas estão adoecidas. Então, aqueles três pilares da psicologia antes da Segunda Guerra, né? Que era curar as doenças, deixar as pessoas vivendo uma vida mais satisfatória e também elevar o seu potencial, acabou ficando mais de lado. E também, né, ali por 1947, os cientistas também se deram conta que estudavam psicologia, se deram conta que se eles estudassem a doença, também receberiam mais financiamentos. Ou seja, nisso, a psicologia, que era, no seu início, mais equilibrada. Peraí só um pouquinho, Anne. Peraí só um pouquinho que tá meio travada a coisa aqui. Tá. Tá meio, a tua voz tá meio tá com uma Tá microfonia, meio... uma coisa estranha. Tu tá ouvindo assim também? Não, eu tô ouvindo normal. Normal. Como é que o pessoal tá ouvindo? Pois Se é, se alguém puder dar um pronunciem. retorno, se alguém puder dar um retorno de como tá o áudio. Qualquer coisa eu Não sei se tiro o alguém vai fone. se Não sei se alguém vai se Não, acho que agora melhorou, acho que agora voltou, acho que foi um probleminha de conexão e deu uma tu falou e deu uma aceleradinha também, sabe quando. Tá, você Então junta tá toda bom, a tá bom. fala. O som está bom. Isso. Obrigada. Tá bom, obrigada. Valeu. Qualquer coisa escrevam, pessoal, nos comentários, tá? Avisem se ficar ruim Se assim. ficar ruim. E se eu sumir também, porque eu não sei porque a tela do meu celular tá apagando. Não sei o que eu fiz, se eu mexi em alguma coisa. Não sei o que eu fiz. Mas tudo bem, eu fico dando um toquezinho aqui pra solucionar. Bem, gente, aí ali por 1947, mais ou menos como eu estava falando, os cientistas que estudavam essa área perceberam que também, se eles focassem na doença, eles recebiam mais financiamento. Então, a psicologia que antes, para pesquisa, então a psicologia que antes ela era mais equilibrada, passou a focar no adoecimento. Né? Então, a gente trata o quê? Trata doença mental. Se passou a ter este entendimento, né? E, de fato, a gente conseguiu compreender e estudar a doença mental e os transtornos mentais, né? E a gente também, de fato, muitas pessoas tiveram seus problemas aliviados pelos psicólogos, né? Os psicólogos tiveram contribuições, tá? Então, parece, é que assim, do jeito que a gente tá falando, que a gente tá, né, abordando, assim, parece que a gente foi meio mercenário lá no começo, né? Não deixou sim, de não. ser, né? Não deixou de ser. Na verdade, acho que foi a ocasião, né? Exato, acho que sim, também, acredito que sim. E na verdade, acredito que foi mais uma. Não querendo nos defender, né? Porque. Mas acredito que foi bem uma adaptação, né, ao mercado, uma adaptação ao que estava acontecendo. E tu sabe que tem. Agora já meio que atropelando, assim. Mas fazendo um paralelo. Acredito que isso vai acontecer novamente agora, por agora. Isso já tá meio que acontecendo. E assim que as pessoas puderem sair pra rua normalmente de novo, vai acontecer
um pouco mais, eu acredito. É Uhum. uma readaptação, assim, às demandas, né? As demandas. Sim, sim, sim. Acho que sim, acho que sim. E isso é importante, né? A gente não daria para A ficar a Geisa disse ali a psicologia necessidade do do momento, a momento. necessidade do momento. Exato, e não daria para a psicologia ficar falando, né, de vamos levar as potencialidades como se nada tivesse acontecido quando tinha acabado de acontecer uma guerra, quando estava Uma guerra. acontecendo uma guerra, né? Então, assim, realmente. Só que o que acontece? Que daí se esqueceu isso, né? Passou a guerra e por muito tempo se esqueceu, né? Foi isso que aconteceu. A psicologia ela, Ficou adormecido. ficou, o lado positivo ficou adormecido. E então não se estudava, nas universidades não chegava, não se falava. Se falava de DSM, se falava de psicopatologia, né? Tanto é que a gente pega as grades, ainda são muito, né? Eu tive psicopatologia 1, 2 e 3. Não que não é importante, né? Mas pouco se fala, então, do lado positivo, né? Se fala muito da coisa do negativo. Até mesmo quando a gente vai estudar, por exemplo, vai estudar a questão dos filhos, né? Da criação dos filhos. Pouco se fala de uma educação mais positiva, né? Se fala muito Fala do do que que não não fazer, fazer. né? Exato, não pode fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Tá, então o que eu faço? Né? Então, e É. nunca é muito pelo lado positivo, assim. Enfim, então isso ficou esquecido É durante muito bem isso, tempo. né? E aí, se a gente for fazer uma retrospectiva, até se a gente tem mais psicólogos aqui na nossa audiência pequenininha, mas né, se a gente tem mais psicólogos também, se puderem fazer uma retrospectiva nos seus currículos, né? Porque Uhum. a gente teve o mesmo, tu fez na UFSM, né? Sim, A gente sim. teve o mesmo currículo, então Uhum. realmente, e praticamente os mesmos professores, então. Exato, exatamente, Então, exatamente. realmente é uma análise bem feita mesmo, né? Uhum, A uhum, gente só aprende nas aulas de avaliação, a gente só aprende a avaliar as patologias, a gente só aprende a procurar problema nas anamneses, a gente só aprende a uhum, procurar, né? Tudo isso a gente só aprende uhum. a procurar o negativo, a gente não É, aprende a procurar coisas positivas, é. identificar fatores positivos, né? Hoje vem Realmente. mudando, né? Hoje já vem se reestruturando. Também a psicologia positiva vem ganhando, vem sendo séria, né? Vem ganhando seriedade, porque também quando ela surgiu, né? Estava, não vai dar certo, né? Então, assim, a psicologia positiva também vem ganhando, não tem mais tanto preconceito ainda, se tem um pouco, mas, né, tem muita essa questão do preconceito que eu vou chegar lá e vou falar, né? Bastante, Da né? gratitude, né? Gratiluz que a gente fala, que não é assim, né? Não é por aí. Também pela questão, acho que o coaching pegou muito, né? Só que foi um olhar enviesado, que não é bem Sim. assim, né? A gente nunca nega o sofrimento, né? Mas bom, vou chegar lá. Então, a psicologia, ela ficou esquecida, né? Ela ficou, o lado positivo ficou esquecido. Até quando? Até 1998, mais ou menos, quando o Seligman, né, o Martin Seligman, ele foi presidente da APA, da American Psychological Association, e ele, então, desafiou os psicólogos a pensarem também no positivo, né? E aí, então, isso foi em 98, que mais ou menos que aconteceu, né? E aí, o que ele diz, então, num texto dele? Eu fiz um... Ontem. É, Ontem, 98, 98 ontem. é Exato, ontem. 98 é ontem, com É. certeza, A Lilian, né? a Lilian falou ali, ó, que na UFN também, cadeiras de psicopatologia 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, exatamente. Que é importante muito, né? Não, é muito importante. A gente Existe não tá muitos tirando a adoecimentos importância, mesmo, né? né? A Mas gente não tá também, tirando a não. importância, mas incluindo algo mais, né? Exato, Seria interessante também a gente saber. exatamente, exatamente. Então, lá em 1998, o Seligman ele escreveu uma frase assim, ó, que eu fiz um roteiro para eu não me perder. Já falei a mais, mas enfim. Aí a gente Não, vai, mas é bom. marca outras oportunidades e vai conversando, né? Mas assim, ele falou assim, ó, a psicologia não é apenas o estudo da fraqueza e do dano, mas também o estudo da qualidade e da virtude. Tratar não significa apenas consertar o que está com defeito, mas também cultivar o que temos de melhor, né? Então, assim, o Seligman propõe isso e diz, então, que a gente não pode só focar no negativo, que a gente também, que tratar não é só focar no negativo, pelo contrário, né? Também ver o que a gente tem de positivo, justamente para nos ajudar, muitas vezes, a sair do negativo,
né? A sair do nosso lado da pior situação que a gente está, né? É nas nossas forças que a gente encontra força para sair disso, né? Enfim, Sim. então em 2000, que daí se diz, né, que é a criação oficial, tem o artigo, então, do Seligman, que se chama, tem esse artigo também, se alguém quiser, é em inglês, né? Se chama Positive Psychology An Introduction, né? Que é a introdução à psicologia positiva, que é quando eles apresentam o conceito. Foi lançado em 2000, então, esse artigo. E aí, o que é a proposta deles nesse artigo? A proposta deles nesse artigo é justamente promover um ajuste do foco da psicologia. Não é negar o adoecimento, né? Não é dizer que o adoecimento não existe e o sofrimento não existe. Não, é voltar lá para antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente dava atenção para os aspectos positivos e negativos e positivos, né? Que a gente colocava os dois na balança. Então, assim, é essa, na verdade, a ideia. E nesse artigo de 2000, eles deixam isso muito claro, né? Colocar na balança os aspectos negativos e também os positivos. Ou seja, dar tanta atenção para os positivos quanto se dá para os negativos. É essa, na verdade, a ideia toda da psicologia positiva, tá? O termo, na verdade, surgiu a primeira vez em 1954, no livro do Maslow, né? Que daí tem a pirâmide de Maslow, né? Que também tem todo um preconceito, enfim, né? Porque, claro, talvez hoje a gente simplesmente pegar a pirâmide do jeito como ele fez e colocar para nossa realidade, não é bem assim, né? A gente tem que pensar que há quantos anos ele escreveu a teoria dele, enfim, e fez a pirâmide, né? Então, a primeira vez que a gente viu que foi falado esse termo, psicologia positiva, foi em 1954, no terceiro capítulo do livro do Maslow, que se chamava Motivação e Personalidade. Só que depois teve uma nova edição deste livro e ele tirou este termo, né? Por quê? Porque ele é dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também o foco estava muito no adoecimento, os medicamentos para psicopatologia, então não se falava da parte positiva, né? Se dava atenção para a parte de curar, né? Vamos curar a doença com medicamentos, né? Enfim, então a gente teve toda uma caminhada aí, tá? E aí toda uma mudança, né? E a gente tá ainda nessa mudança de paradigmas que a gente está tendo, tá? Então é muito recente, como a gente está falando, de 98 e 2000, então surge o artigo que se diz que é a fundação da psicologia positiva, com esse artigo de 2000, tá? E é muito. E a galera muito se. O pessoal muito se baseia no nome, né? Psicologia positiva se baseia no nome e justamente não entende que abarca, né? A gente vê isso com muitas nomenclaturas de muitas teorias e muitas coisas, né, na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, né? Exatamente. A gente vê fazerem isso com muitas coisas. Mas no sentido da psicologia positiva, tu acabou de explicar, então, para resumir, que não é só foco no positivo, no que há de positivo, é abarcar tudo, dá tanta atenção pro negativo, porque a gente faz uma faculdade inteira, né? A gente tem um DSM, né? Tem o CID, tem todos os índices possíveis de doenças, né? E a gente tem uma atenção enorme para as doenças, para as patologias. Então, a ideia da psicologia positiva é ter tanta atenção para a saúde, para a nossa condição saudável, como é a nossa condição saudável, como como o ser humano se encontra numa condição mental saudável, né? Tanto quanto como o ser humano se encontra numa condição mental adoecida, né? Exatamente. Dividir essa atenção, ampliar essa atenção, dividir, enfim, multiplicar, para a gente conseguir saber das duas situações, né? Porque afinal de contas, a gente só pega o ser humano adoecido e restaura, né? Mas restaura para quê? Pra quê? Restaura para que ponto? Né? É difícil, a gente tem que tentar fazer toda uma retrospectiva, para conseguir encontrar o que esse ser humano tem de bom, o que essa criatura tem de bom, onde é que a gente vai firmar isso, o que a gente vai conseguir, que pilar a gente vai conseguir dar para ele se agarrar, para ele conseguir ter essa saúde mental restaurada. Todo esse processo tem que ser feito, né? Exato. Restaura para quê? Volta para onde, né? Exatamente.
perfeito. E também algo, né, daí já puxando para a clínica, assim, algo da psicologia positiva muito forte, que acho que também é das outras abordagens, mas é algo muito forte da psicologia positiva, que o meu saudável pode não ser o teu, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que por exemplo, vamos pensar, tá? A gente fala muito, né? Tem que ter momentos de descanso, tem que ter momentos de descanso, tem que ter momentos de descanso. Sim, tem que ter momentos de descanso. Só que daqui a pouco o momento de descanso se torna um sofrimento, porque tu coloca que a pessoa é obrigada a ter momentos de descanso. Então ela sofre para ter momentos de descanso, né? Então, assim, isso a gente também trabalha muito na psicologia positiva, né? Daqui a pouco a pessoa ela vai se sentir bem, o momento dela de descanso é estudando. Ela gosta de estudar, né? Então, assim, ela se sente bem É. estudando. E aí, quem é nós para dizer não, não pode, tem que andar de Descansar bicicleta, fazendo nada. tem É, que olhar pro teto, tem que andar de bicicleta, tem que assistir série. Eu não sei, né? Eu não sei. Então, assim, isso também é muito forte na psicologia positiva, né? De entender a pessoa, de claro, isso é na psicologia de uma maneira geral, né? Mas muito na psicologia positiva, de que não tem. Claro, a gente tem algumas coisas que a gente sabe, cientificamente falando, que contribui para nossa saúde mental, né? Ah, escutar uma música, tomar um banho quentinho, tomar um chá, assistir uma fazer um série, um filme exercício, que coisas gosta, assim, fazer um tudo a gente sabe, exercício. né? Exato. Só que às vezes, Ter para a o tempo de pessoa. descanso, essas coisas assim, só que é exatamente isso, né? Uhum, Tem coisas que a gente sabe que sim, exatamente tem que ser feito, por exemplo, prática de atividade física e uma uhum, alimentação saudável. Sim, uhum. ok. Ok. Agora, como eu vou descansar, o meu tempo de lazer, isso aí não é cada um por si, né? Isso aí a gente não Uhum, pode impor a pessoa como é uhum. que é o tempo de. Não, o teu tempo de lazer tem que dormir. Dormir, Tu é. faz o que tu Exato, quer no teu tempo de exato, lazer, né? exato, exatamente. Então, assim, enfim, eu não sei nem porque eu puxei isso, mas é só pra. Já falei, já ficou claro. E aí, então, né, como é que é no Brasil a psicologia positiva? Bom, a psicologia positiva no Brasil é bem recente, né? Se teve muito preconceito nos Estados Unidos, muito menos, né? No Brasil ela foi chegando aos poucos. Então, assim, se diz que que a primeira publicação relacionada à psicologia positiva foi de 96, mas aí, então, assim, nem existia ainda a psicologia positiva, assim, enquanto teoria, né? Porque ela oficialmente a gente diz que a data dela é 2000. Claro que ela já vinha dando Pois é. sinais, né? Mas em 96 se diz que teve a primeira publicação no Brasil ligada à psicologia positiva, que foi um estudo da Silvia Kohler, do Cláudio Rutz e da Denise Bandeira, sobre professores, né, renomados da URGS, Eu já ia sobre. dizer tudo URGS, pessoal, tudo nosso. E que eles fizeram um estudo sobre resiliência em crianças em situação de risco, né? E aí então se entendeu que seria um primeiro estudo olhando para os aspectos positivos também, né? Então assim, situação de risco, uma situação difícil, né? Mas pensando na resiliência, né? Então assim, isso que é entendido. Hoje em dia vem crescendo os estudos, a psicologia positiva ela vem se inserindo em escolas, na clínica, nas empresas, né? No hospital. Então, assim, todas as áreas podem se ocupar da psicologia positiva. E hoje a gente também tem a Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Quem é a presidente atualmente é a Ana Vasques, que se dedica mais ao estudo da psicologia positiva nas organizações do trabalho. Ela é da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? Mudou o nome, da Ciências de Saúde, Ciências da Saúde de Porto Alegre. E é muito interessante, tem muitos profissionais e vem crescendo cada vez mais, né? Claro, a gente tem que ter cuidado com os entendimentos enviesados da psicologia positiva, que não é a ideia, né? Então a gente sempre tem que entender muito bem o que é, né? A psicologia positiva tem nomes sérios, como eu falei, muitas pessoas que realmente se dedicam muito à ciência, né? É algo muito científico. Então, assim, tem diversos livros que utilizam escalas na psicologia positiva para a gente entender aquilo, o conceito que a gente quer a partir do olhar científico, né? Enfim, tá? E aí, Assim como é bom aproveitar que a gente está aqui, que a Empírica é um Instagram, uma rede social, enfim, uma página
de que a gente criou com essa ideia, né, de passar a parte científica para o público em geral, né? Uhum, uhum, E temos aqui tu, que é uma doutora, uhum, cientista, né, que uhum. fez a pesquisa, e eu que estou aqui terminando meu mestrado. Cientista, a gente com muito orgulho a gente pode falar isso. Informação, pessoal, na fonte Uhum, correta, com muito uhum. embasamento, né, com muita certeza, seja sobre a psicologia positiva, sobre qualquer informação, né? Antes de propagar essa informação, tenha certeza que tu tá na fonte correta. Né? Só para chamar atenção sempre é Uhum, importante, né, para esse uhum, assunto. Não só uhum. da psicologia positiva, mas para todos, porque, querendo ou não, a psicologia positiva, como tu disse, ela veio, ela foi inserida por uma outra classe, né? Uhum, Foi uhum, inserida por uma outra classe com um olhar e uma interpretação muito enviesada, de uma uhum. forma que não é a correta. Então, por isso que a gente diz, pessoal, é psicologia, psicologia, psicologia positiva, Uhum. e busquem informações da área da psicologia para se querem estudar, se querem falar sobre o assunto, debater o assunto, é psicologia e é psicologia positiva. Exatamente, Não exatamente. é essa, não é dessa outra área aí que. É, Nossa, que rata. perfeito, 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 é isso mesmo. Então, né, assim, o que que é, então, dito tudo isso, né, da onde surgiu a psicologia positiva? Então, o criador se atribui ao Martin Seligman, tá? Que foi, então, o presidente da American Psychological Association, então, assim, uma pessoa também renomada, né, que tentou falar, não, a gente está olhando só para a doença, temos que olhar também para a saúde, não é só para a saúde, né? É também para a saúde, tá? Então, assim, o que é a psicologia positiva? A psicologia positiva é o estudo dos aspectos saudáveis do indivíduo e aspectos capazes de fazer com que ele e a sua comunidade prosperem e se desenvolvam de forma saudável, tá? Então, que nem eu falei, é o estudo científico do que faz a vida ser digna de ser vivida, né? Então, na verdade, ele é um termo guarda-chuva. A psicologia positiva é muito ampla, gente, muito, muito ampla, tá? Ele é um termo guarda-chuva que engloba várias questões ligadas a características positivas das pessoas e dos grupos e das instituições, né? Então, só aí já é enorme, tá? Então, assim, ó, ele se baseia, né, na vivência das forças e virtudes e dos aspectos positivos, dos sentimentos positivos, né? E uma coisa muito importante, a psicologia positiva, ela não nega o adoecimento, nunca não nega o adoecimento, tá? E também ela não é uma teoria da personalidade, né? Ela não explica a Muito personalidade importante. humana, né? Isso é muito importante. Ela é um olhar para os dados, né? Então, assim, eu posso ser psicanalista e ir para a psicologia positiva? Posso. Não tem problema. É um casamento que tu vai ter que, às vezes, se desprender de algumas questões aí, né? Porque a psicanálise, ela é muito mais, pensa muito mais nessa patologia, enfim, né? Mas ela não é uma teoria da personalidade, ela é um olhar sobre os dados. É a forma como a gente olha para aquilo, né? Bem como eu falei, é uma balança. Então, ela vai além de estudar da nossa proposta, né, que a gente tem na psicologia, de estudar o que está fazendo a gente adoecer, os fatores de risco, justamente ela quer botar junto os fatores de proteção e as características que a gente pode ter positivas, né? Então, resiliência, criatividade, bem-estar, tudo isso faz parte da psicologia positiva. Por isso que ela é tão ampla, né? Como eu falei. Tá, se a gente for pensar assim, a psicologia positiva, a resiliência, por exemplo, e o bem-estar são teorias, são construtos da psicologia positiva? Não, né? Na verdade, a gente consegue entender esses construtos, na verdade, a partir de outras teorias também. Tem outras teorias que também se ocupam de alguns conceitos, mas a psicologia positiva também se ocupa da resiliência, do bem-estar, enfim, sempre tentando entender o lado mais
positivo deste conceito, né? Essa que é a questão, tá? Então, como eu falei para vocês, na verdade é justamente isso. O que é a psicologia positiva, então? É esse estudo e a aplicação, né, de uma forma que a gente consiga ajudar as pessoas a viverem uma vida mais próspera, digna, né? Essa que é a ideia, tá? Mas a gente nunca, por exemplo, vamos pensar, né? Um exemplo assim, ó, esdrúxulo, tá? A gente perde alguém, né? Passa por um processo de luto, né? É um luto. Vai vir a psicologia positiva e vai falar, não, olha só, fica bem, fica feliz. Não, né? Não é por aí, tá? Então a gente não nega que vai existir um luto, que vai existir um sofrimento em qualquer situação, né? A questão é também olhar para o aspecto positivo, né? Então, assim, daqui a pouco uma pessoa fala pra gente, eu consegui fazer tal coisa, por exemplo, vamos pensar um exemplo hipotético, tá? Uma pessoa que ela não conseguia falar em público, né? E ela tá em terapia contigo e ela consegue, então, falar em público, mas ela te diz, não, eu consegui falar em público, mas eu fiquei muito nervosa, né? Nossa, foi difícil, mas eu consegui. Eu respirei fundo e eu consegui. Ótimo, parabéns! Né? A gente fica... Isso é a psicologia positiva, né? Tu enxergar pra pessoa, não, agora tu tem que ficar super... Uma pessoa que fala zero em público, ela tem que, quando ir falar em público, falar maravilhosamente bem, sem tremer, sem suar, plena. Não, olha o passo que ela deu de conseguir ir a público, né? Bom, aí ela não suar, ela ficar mais equilibrada, ela não tremer tanto, né? Aí já é outro passo. Mas é justamente isso, a psicologia positiva é justamente isso, né? É fazer a pessoa... Como é que a gente trabalha isso na terapia, né? Então, para vocês entenderem. Tem várias coisas, tá? Não vou entrar nisso, aí seria uma live só sobre isso e não daria também tempo, né? Mas uma das coisas que a gente faz muito quando a gente trabalha com psicologia positiva e trabalha na clínica é justamente fazer a pessoa se dar conta do quanto ela evoluiu. Ela chegou numa situação perfeita? Não, ela não chegou numa situação perfeita. Mas o que é o perfeito? Existe a situação perfeita, né? Não. Então, assim, ela conseguiu se dar conta que do zero, que ela entrava em pânico, saía correndo de ter que falar em público. E ela conseguiu, né? Que seja num grupo de 5 pessoas, né? Já é uma grande evolução. E ela está muito bem, sim, né? Então, assim, ela usou das suas forças e das suas virtudes para conseguir fazer isso, tá? Então, basicamente, é isso, né, gente? Claro, tem mais coisa, não é que acabou. Não, só pra... Eu não sei se o pessoal tá se é todo mundo da área da pesquisa também, não sei se o pessoal tá familiarizado com o termo guarda-chuva, que a hora que tu falou ali, eu fiquei pensando, né, que a gente usa muito isso na pesquisa, né? Sim. Eu fiz um projeto guarda-chuva, né? No caso ali, seria como um grande guarda-chuva que abarca vários outros conceitos, né? Seria Exato. como se fosse isso. É isso aí, é como isso aí. Se fosse esse termo mais que a gente traz lá da pesquisa. Né? Isso, como se tivesse aqui o guarda-chuva e as coisas estivessem aqui, né? Dentro, digamos assim. É essa a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, gente, é a questão do positiva, psicologia positiva, ser confundido com positividade, né? Com good vibes, com tudo pleno, tá pegando, o mundo tá acabando e eu tô ali, de boa. Não é isso, não é positividade, não é gratitude, né? A gente fala, que agora virou muito comum essa palavra, gratidão, gratidão, gratidão. Claro, os estudos comprovam que pessoas que se sentem gratas pelo que têm e pelo que alcançam e pelas relações que formam são muito mais saudáveis. Então, assim, os estudos comprovam isso, né? Mas não significa que tudo é gratidão também, né? Claro, cada um sente a sua gratidão. Sim. Quem sou eu para dizer a gratidão? Tudo tem limites, né? O que a gente tá... acho que o que a gente tá querendo dizer é o seguinte aqui. Sim, é ótimo sermos gratos, é ótimo sermos good vibes, é ótimo sermos positivos, no sentido da positividade, mantermos a positividade. Isso é bom, mas isso não é bom quando é o tempo todo. Frejá que fala na música, né? Que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. É bem isso aí, pessoal. Assim, ó, é bom, é ótimo,
Mas 100% do tempo não é saudável. Ninguém Uhum, consegue e não uhum. é nem humanamente possível a gente fazer isso, né? Exato, Então, exatamente, é exatamente. nesse sentido que tu tá falando, né, Anne? De que sim, é Uhum, legal a gente manter essa positividade, mas vamos com calma. Às vezes não uhum. dá, Às vezes não né? tá, Às às vezes vezes não não tem tá. como. Às vezes a gente Exato, tá numa situação extremamente estressante, a gente tá é, num dia péssimo e a gente não quer ficar calmo, a gente não quer ser good vibes, a gente quer é, reclamar, a gente quer ficar exato, bravo, a gente tá exato. estressado, É, isso né? aí. Dias em dias, E a né? gente quer ficar triste, né? E vai ficar, e Tem dias tudo que a gente quer bem, ficar triste, exatamente, né? dias E que a não é gente quer nem. ficar mais quietinho, de Exato, exatamente, exatamente, né? Então, assim, isso é muito importante. E tem até naquela frase, assim, eu tenho muito cuidado, assim, tem até. Fala muito, stay positive, né? Tipo, fique positivo. Permaneça positivo. Não, né, gente? Não é permaneça positivo, é permaneça conectado com o momento e sentindo todas as emoções possíveis. Se forem emoções de tristeza, vão ser tristeza. Se forem emoções de felicidade, né? Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Enfim, se for agradável, vai ser agradável. Se for desagradável, vai ser desagradável, né? Então, assim, você E tem muito também, cuidado com esse permaneça positivo. Não é bem assim, tá? é, Enfim, né? A gente tem que pensar eu nisso gosto muito também. eu gosto muito de falar, falo muito isso para os meus pacientes no consultório, que assim, às vezes a emoção vai ser ruim, o sentimento vai ser ruim, né? E o que Uhum. que a gente, e até disso a gente pode tirar uma coisa positiva aqui, inclusive. Uhum. Porque quando a gente sente essa emoção, a gente deixa vir, porque não adianta a gente ficar tentando travar aquilo, tentando não sentir Uhum. aquilo, uma hora vem. E aí a gente não vai Uhum. ter controle, né? Uhum. E Uhum. aí eu digo assim, ó, sente, aproveita que veio, sente isso, né? Deixa vir, entende, já que veio, já que tu tá sentindo, sente bem. Que sensação corporal que acompanha esse sentimento? Tu fica com taquicardia, tu tem o suor, o que que acontece? Tu fica com um pouquinho de sono, tu fica com o coração mais tranquilo. O que que acontece? Como é que o teu corpo Uhum. reage a esse sentimento, né? Como que tu te Uhum. sente depois? Aprende sobre ti mesmo, né? Exato, E assim a exato. gente vai aprendendo a lidar com os nossos sentimentos. É É assim que a isso gente aí. funciona. É isso aí. Não, e também aí é que a gente se dá conta, né? Bom, se eu tô com raiva, talvez não seja o momento de eu tomar uma decisão. Porque às vezes que eu tomei decisão com raiva, não foi uma boa decisão. Então, então eu já sei, ó, tô sentindo esse sentimento é raiva. Então eu vou ficar É, quietinha aqui no meu canto, não vou tomar nenhuma, né? Então, assim, tudo isso, né? É a regulação emocional que a gente fala, né? De que a gente fala. entender que a gente fala de entender essas emoções e saber como que a gente reage frente a elas. Isso mesmo. É isso mesmo, perfeito, perfeito. E então é isso, na verdade. A gente tem que ter muito cuidado, né, com essa positividade a todo custo, assim, né? Não é, claro, tudo a gente pode tirar ensinamentos e olhar para a situação de uma forma diferente. Né? A gente pode ficar triste, mas a gente também pode olhar, tá, mas eu fiquei triste, por quê? Por que que eu fiquei triste com essa situação? O que que eu aprendo com essa situação, né? E às vezes eu fiquei triste porque eu fiquei triste mesmo e não tem muito. A gente também tem mania, né, de psicologizar tudo. Nem tudo É. é psicologizável, né? Eu sempre falo isso também, tá? Sim, e às vezes a gente não tem uma explicação concreta, científica e super racional Exato, para as coisas, né? E tudo exato. bem, nem sempre a gente vai ter. É isso Isso é aí. uma coisa que a gente foi ensinada assim, né? Tá, mas por Uhum. quê? Tá, Mas não por quê? sei agora, não É, sei, eu só tô é, assim, me deixa só um pouquinho descansar. E às vezes a gente nem consegue, não consegue dizer na hora, mas daqui a pouco consegue, né? Passa um tempo e aí consegue. Enfim. E então, gente, a gente já tem que ir se aproximando, né, pro final, porque senão a gente vai ser A gente tem, eu cortado. comecei, acho que era umas 58, 59, eu comecei. Então a gente já vai ser Tem tempo. cortado, né? Então, assim, só para vocês entenderem, claro, tem muito mais coisas, né? Eu sei que ficou corrido, é muita coisa, é toda uma teoria por trás, não é assim tão simples. Eu tentei simplificar, claro, né? Eu e a Lísia. E aí, então, gente, assim, alguns construtos que a psicologia positiva trabalha, tá? Resiliência, gratidão, criatividade, flow, engajamento,
forças pessoais, virtudes, o PERMA, né, que é bem conhecido, que é em inglês, né, a sigla, mas é emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realizações. Bem, saúde mental positiva, que eu expliquei lá no início, o que era, mais ou menos, que também tem toda uma teoria. Bem-estar subjetivo, né? Então tem diversos construtos, por isso que é o guarda-chuva que a gente estava falando, né? Tá aqui, isso aqui é psicologia positiva. E tem muita coisa, mas muita mesmo, embaixo da psicologia positiva, né? Então, assim, eu estudei engajamento no trabalho na minha tese. Eu estudei psicologia positiva? Não, eu estudei engajamento no trabalho. Tem muito mais coisa aí na psicologia positiva, né? Engajamento Então, no trabalho sob o olhar da psicologia positiva. sobre o olhar da psicologia positiva, exatamente. Né? E se eu quisesse estudar outras coisas ligadas ao trabalho, teria muito mais coisas também ligadas ao trabalho que eu poderia estudar também, tá? Enfim, então é muito grande, tá? É muita coisa. Mas basicamente é isso, né? Desse olhar positivo. E aí, a gente fala da psicologia positiva principalmente em duas questões, só para finalizar. Prevenção e potencialização, né? Aí se fala, então, em prevenção primária e secundária e potencialização primária e secundária. Um pouco parecido ali com a gente tem, né, na psicologia de maneira geral, promoção, prevenção e tratamento. Né? Já ia falar. Mas a psicologia positiva, ela tenta focar nesses dois, prevenção e potencialização. A prevenção primária seria o quê? Identificar o que está ruim antes que aconteça, né? Então, não deixar acontecer. E a secundária é tentar resolver o problema que já está instaurado usando as forças e as virtudes da pessoa, usando o que a pessoa tem de positivo, né? Usando aquilo que ela tem, não negando sofrimento, mas usando o que ela tem de bom, tá? E a potencialização primária, então. Potencialização primária é o quê? Ações para tornar a vida boa, né? É o que eu posso elevar a saúde mental dessa pessoa. O que vai fazer ela ficar muito bem, né? Ficar aquela frase, uma vida digna de ser vivida, tá? Então, isso é a potencialização primária. E a secundária é o quê? É encontrar na pessoa a melhor solução para aquela situação em que ela está. Que às vezes não é uma solução, uma situação favorável, mas a gente vai tentar potencializar dentro daquela situação ali, dentro das possibilidades que se encontram pra gente, o melhor possível para ela ter a vida digna de ser vivida. Né? Então, a gente normalmente separa as ações em psicologia positiva em prevenção e potencialização, primária e secundária, tá? Tá. E vai acabar o nosso tempo. Tinha mais uma coisa para falar rapidamente. Outra hora eu explico que todas as ações buscam 3 resultados, que são conexão com outras pessoas, busca de sentido e algum grau de prazer ou satisfação. Então, todas as ações da psicologia positiva, independente da área em que está, busca o objetivo final é esses 3. Se conectar com outras pessoas, encontrar sentido no que está fazendo, né? Que a pessoa encontre sentido naquilo e viver algum grau de satisfação, ter prazer no que está vivendo, enfim. Fazendo. Gente, então, muito obrigada. Desculpa a correria. Muito obrigada. Não, foi ótimo. Hoje foi muito bom. Nossa, a gente conseguiu debater, conversar. Muito obrigada, Anne, por ter aceitado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Vai ficar salvo aqui no IGTV. Eu descobri uma forma de fazer download, eu faço download e te mando. Tá. E a gente está preparando uma surpresa também pro pessoal. Obrigada, Anne, muito obrigada. Sigam a Epifanei também. Sigam, exato, sigam a Epifanei e nos falamos. E brigadão, gente. Qualquer dúvida, tô aqui, tô à disposição, tá? Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite, Anne. Tchau, tchau. Tchau.